morre na cruz, então por esse período, então ele é menor do que os anjos na sua humanização, então como homem, e é só por esse período também. Depois o que acontece? Ele ressuscita e agora ele não é menor do que os anjos, nem na sua humanização e nem como Deus. Por quê? Porque agora está num corpo glorioso, vida eterna, não morre mais, tendo efetuado a salvação dos homens. E aqui o autor aos Hebreus diz que em tudo foi colocado debaixo dos seus pés, né? E aqui inclui o quê? Os anjos. Então tudo está sujeito a ele que domina sobre tudo. No tópico 3 nós vamos dizer, olha, nós já vimos uma salvação necessária por intermédio da humanização do Redentor, foi preciso Jesus fazer homem. Depois vimos uma salvação necessária então por meio do sofrimento do Redentor, então foi preciso, além de ser homem, Jesus pegou os pecados e morreu na cruz no nosso lugar. Em terceiro lugar agora, uma salvação necessária por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, como está em Hebreus 2,9. Para os crentes que viam no sofrimento algo incomparável com o viver cristão, e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e consolo. O que o autor aos Hebreus está explicando? Ele está dizendo, olha, Jesus não sofreu para ser glorificado, ou seja, ele não fez uma coisa para merecer outra. Agora, ele foi glorificado por causa da obra que fez, e nessa obra que ele fez, foi preciso sofrer. Então o crente, ele vai receber um corpo glorioso. Agora, não é através do seu sofrimento que ele vai receber isso. Porque não é pelas obras que nós somos salvos. Agora, o crente que sofre perseguições, né, é maltratado, perseguido, para pregar o Evangelho, faz a obra de Deus, vai sofrer muito aqui para pregar esse Evangelho, se é realmente um crente do jeito que a Bíblia diz. Né? E a Bíblia diz, Paulo diz assim, aqueles que querem viver piamente vão sofrer perseguição, inclusive os próprios irmãos. Então se você quer ser crente mesmo, você vai sofrer. Agora, não é porque você sofreu que você vai receber o prêmio, mas você com certeza vai receber o prêmio, vai receber o seu galardão no tribunal de Cristo, por causa dessa obra que você fez e você sofreu por causa dela. Então, diante disso que o autor aos Hebreus está dizendo para eles agora vão se sentir mais confortados. Nós estamos sofrendo, né? Mas vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena sofrer por essa tão grande salvação executada por Jesus em nosso lugar. E, como está em 1 Coríntios 15, né? Sede sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que você tem o quê? Um galardão preparado lá no tribunal de Cristo. Você vai receber uma recompensa pelo que você passou aqui para pregar o Evangelho, pelo resultado da obra que você fez para Deus, aí as almas que você ganhou para o Senhor. Na parte 3 nós temos aí uma salvação eficaz. Tópico 1, vitória sobre o diabo. Tópico 2, vitória sobre a morte. Tópico 3, vitória sobre a tentação. Então vamos ver aí a eficácia da salvação, como ela se tornou eficaz, como ela teve um resultado bom. Primeiro, então, ela teve a vitória sobre o diabo. Então, tópico 1, vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado, como está em Hebreus 2,14. Né? O autor usa o verbo grego, katargeu, para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante. Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória, como está em Colossenses 2,15.
Então, Hebreus 2,14 diz, olha, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando Jesus passa pela morte, e ele é, como está em 1 Timóteo dizendo aí, foi justificado em espírito, né? Foi declarado justo, santo, então ele vence a morte, ele ressuscita, porque ele nunca pecou. Então, através da sua morte, ele vence o poder da morte que estava na mão de Satanás. Ele vence a morte, vence Satanás, vence o poder de Satanás sobre a morte. E agora nós vamos ver em Colossenses capítulo 2, que diz aí no versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Que figura é essa aqui? A figura do exército, né? Porque o exército romano entrava pelas ruas, né? Carregando assim os seus escravos, aqueles que foram vencidos, né? Pegava ali o príncipe, o rei, né? A corte real do país que ele tinha vencido, né? E os expunha publicamente, até seminus, para o meio da rua, envergonhados. Então aqui está essa figura que existe aqui. Jesus está o quê? Envergonhando todo o reino de Satanás, dizendo, eu venci o pecado, olha, vivi aqui na terra, nunca pequei, nunca Satanás e seus demônios me convenceram do pecado. Olha, eu vivi na terra, morri, todos que morreram antes de mim, pronto, ficaram lá, não saíram não tinha jeito de sair, o corpo ficou lá. Eu não, eu ressuscitei, aqui estou com o meu corpo ressuscitado, transformado, glorificado para sempre, não morro mais. Então venci a morte. Então está derrotado o reino de Satanás. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Então o tópico 2 aí fala exatamente disso. Uma salvação é eficaz, por quê? Porque também tem a vitória sobre a morte. Então o tópico 2, vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser um inimigo temível. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo, como está em Hebreus 2,15. Todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Os homens continuam a morrer, mas os que o recebem como Salvador têm a vida eterna, pois a morte não tem mais domínio sobre eles. Parece então que não aconteceu nada, porque as pessoas continuam morrendo, sendo sepultadas, né? O corpo vai para debaixo da terra. Acontece que depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que acontece? Esses que morreram vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Seus corpos vão ser transformados. Olha aí, então houve o quê? Uma vitória sobre essa morte. As pessoas tinham medo de morrer. Os cristãos também tinham medo de morrer. Será que nós vamos perder a salvação? Jesus não veio, não houve o arrebatamento, então nós vamos perder a salvação. Ficavam com medo da morte e de perder a salvação quando morresse. Então o que aconteceu agora? Jesus venceu a morte. Então todos que morreram em Cristo, que são salvos, no dia do arrebatamento, seus corpos vão ser glorificados, vão aparecer aí, corpos glorificados, vão ressuscitar, vão estar para sempre com o Senhor, porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. É o primeiro da igreja a ressuscitar, demonstrando que todos aqueles que forem da igreja serão ressuscitados. No tópico 3 tem vitória sobre a tentação, então. É uma salvação eficaz porque tem a vitória sobre a tentação. Então, tópico 3, vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus, como está em Hebreus 2,17. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com maior profundidade em passagens posteriores. Nós vamos estudar sobre isso aí. Em Hebreus 3:1, 4:14 a 16, 5:1 a 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículos 14 até 19, depois versículos 26 até 28. Vamos ver também no capítulo 8, versículo 1 a versículo 6, também no capítulo 9, versículo 11 a 28, também no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 39. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites, ele sabe o que é ser tentado e por essa razão está pronto a ajudá-los. Então aqui vai falar sobre a vitória, sobre a tentação. Então Jesus
como ele se faz homem, então ele recebe as mesmas tentações que os homens recebem. E como é que Satanás tenta as pessoas? Como é que os demônios vêm tentando? Então, de 3 maneiras, né? Que está aí em 1 de João registrado, né? Aí o que é? Concupiscências, desejos, ambições. Então, da carne, né? Dos olhos e soberba da vida. As 3 tentações. Jesus foi tentado dessa maneira lá no deserto, quando ele estava ali 40 dias jejuando. Pode ver lá. Então, olha, né? É o olho ali, a tentação que vem o quê? A concupiscência, o desejo dos olhos, né? Depois o que? Experimenta, né? Então vem aí a outra concupiscência, né? O desejo de experimentar, de comer, de ter as coisas. Depois vem o que? Vem a soberba, né? Aí é o desejo de ser maior do que todos, de riquezas e tudo mais. Então são as 3 tentações que os homens são aí sujeitos a sofrer por parte dos demônios enviados por Satanás. Então os homens todos são tentados com isso aí. E Jesus foi tentado, mas venceu a tentação. Então, aqui o autor aos Hebreus está dizendo, olha, nós temos um sumo sacerdote, ou seja, um representante que esteve na terra como homem, viveu como nós, no corpo humano, e ele venceu todas as tentações. Então, se nós temos o mesmo Espírito Santo que estava nele e ele conseguiu vencer, então nós também podemos vencer as tentações. Nós temos o mesmo Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda. Então, nós somos filhos de Deus. Nós vamos vencer, então. Vocês podem vencer todas as tentações. Então, falou de vencer o que? O sofrimento, que valia a pena, e agora fala de vencer os pecados, né? As tentações que viriam. Então, eles podem vencer, porque tem a ajuda do Espírito Santo. E sabendo que todo o tempo Jesus está conosco, através desse Espírito Santo que está em nós. Ele, então, nos ajuda a vencer o pecado. Vamos à conclusão, então, que diz: por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão, ou seja, os crentes. Por intermédio de seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Veja que Jesus, ao se tornar homem, ele se torna o quê? Um sacerdote aí. Porque ele está representando, né, Deus e representando os homens. Ele, ao mesmo tempo, está representando os dois. Ele leva, então, esse homem para Deus. O sacerdote fazia o quê? Oferecia sacrifício em favor do povo para que eles fossem perdoados. Jesus faz o quê? Ele morre na cruz em nosso lugar para que nós possamos ser perdoados. Possamos ser o quê? Salvos. Então ele traz a salvação. Então ele é o nosso sumo sacerdote, que oferece um sacrifício dele mesmo por nós. E é superior, porque ele não entra aqui num tabernáculo feito por mãos humanas, mas entra no céu direto, na presença de Deus, oferecendo-se a si mesmo, oferecendo seu próprio sangue em resgate de todos nós, né? É o nosso Redentor, é o nosso Remidor também. Glória a Deus. Então nós vimos que os anjos realmente são seres espirituais, né? Que abaixo de Deus, né? Do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, abaixo de Deus, eles são os mais importantes seres que existem aí. Mas a salvação não foi executada por causa deles. A salvação foi executada por Jesus Cristo a nosso favor, a favor dos homens. Então, se eles têm essa tamanha importância, lembre-se que eles não são filhos como nós. Eles não têm dentro deles o Espírito Santo como nós. Jesus não morreu por eles, morreu por nós. Então, nós cristãos, você vai descobrir isso, que a partir do momento que você for aí arrebatado, você passa a ser superior aos anjos. Você é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. O que falta para nós
é o quê? A transformação do nosso corpo. Para nós sermos o quê? Eternos, né? Nunca mais morrer e termos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Morarmos para sempre com Deus. Olha aí, vamos ser superiores aos anjos. Tenha certeza disso. Glória a Deus por isso. E é por isso mesmo que os anjos são ministros que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então veja só que gloriosa obra, a obra de Deus em nosso favor. Então nós vamos encerrar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber esta salvação maravilhosa, receber esse Espírito Santo, Deus mesmo morando dentro de você, se você deseja um dia ser arrebatado, estar para sempre com o Senhor, morando na Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa, então você pode fazê-lo agora. Vamos orar juntos agora. Se você está doente, está enfermo, receba a sua cura agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Ah, Senhor, que maravilhosa, grandiosa a Tua salvação. Salvação executada pelo Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Salvação que nos trouxe, Senhor, libertação, que nos trouxe uma nova vida, uma nova realidade, que nos trouxe, Senhor, o Seu amor maravilhoso. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas. Oh, mistério, revela a eles, Senhor, o Teu mistério, a Tua salvação poderosa, maravilhosa, grandiosa. Revela a eles agora, Senhor, faz maravilhas na vida deles. Concede a eles agora o Espírito Santo. Pai, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus eu ministro agora cura, libertação, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal agora, solta, em nome de Jesus. Recebam agora a cura, recebam o Teu milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Lembrando a você que nós vamos estar agora nos próximos 2 meses em Brasília, e nós estamos à disposição das igrejas aí de Brasília, né? E em redor de Brasília, Anápolis, Goiânia, Lusiânia, tantos lugares aí, e também para outros lugares do Brasil, porque a passagem vai ficar bem mais barata de ida e volta para mim poder estar aí na sua igreja. Então, entre em contato conosco, nós teremos imenso prazer em servir a você e a sua igreja. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus.